Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, que a paz de Cristo Jesus tome o seu coração e lhe traga regozijo, alegria e esperança. Nós estamos nesta manhã na nossa sala para estudar a nossa lição. Nesta manhã de segunda-feira, a nossa lição tem como título Confie em Deus, não em seus recursos. Tá? Eu quero orar com você neste momento e vamos entrar no assunto da nossa lição. Nosso Deus amado, querido bom Pai, muito obrigado por este privilégio de podermos estudar a Tua Palavra neste momento. Quero te pedir uma bênção especial por todos os meus irmãos que estão junto comigo na Sala da Esperança. Que nós possamos aprender mais e mais da Tua Palavra, da Tua verdade e depositar a nossa confiança inteiramente em Deus. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus amados, A nossa lição de hoje, como eu disse para vocês, o título dela, Confia em Deus e não em seus recursos. Tá? A passagem bíblica que nós temos para o nosso estudo de hoje, 1 Crônicas, capítulo 21, verso de 1 ao verso 14. Tá? E aqui, queridos, com base na experiência de seu melhor amigo, Jonatas, o rei Davi, ele deveria saber que quando se tem um relacionamento de aliança com Deus, não importa se há poucos soldados ou muitos, Deus pode dar a vitória. Tá? Essa confiança nós precisamos ter em Deus. Queridos, o rei Davi, ele tinha um amigo muito próximo, um amigo de confiança. Sabe aquele amigo que você pode contar os seus segredos e você pode confiar inteiramente que você vai ser ajudado? Assim era Jonatas e Davi. Jonatas era filho do rei Saul, ele deveria ser o próximo rei, mas Deus já o havia dito que Davi seria e não Jonatas. E Jonatas diz: importa a palavra de Deus e não a minha vontade que deve prevalecer. E Jonatas continuou sendo um grande amigo do rei de Davi. Nessa época, nessa ocasião, Davi ainda não era um rei. Tá? Mas Davi, queridos, havia aprendido que embora um reinado possa ter um bom preparo, muitos soldados preparados para enfrentar uma guerra, ou poucos soldados, mas se confia inteiramente em Deus, a vitória é certa. Tá? Então, se você confia em Deus, se você espera em Deus, nas suas lutas e batalhas, você pode saber que você será um vitorioso, você será uma vitoriosa. Pode ter esta certeza, não há perda, tá? Para aqueles que confiam em Cristo Jesus. Ok? Davi sabia disso. Até porque Davi, queridos, quando o exército de Deus, do povo de Israel, estava lutando com os filisteus, tá? E Golias estava debochando dos soldados de Deus e do próprio Deus, Davi sozinho, pelo poder de Deus, enfrentou Golias e derrotou o exército dos filisteus e toda aquela cidade. Davi sozinho. Os seus colegas, os seus companheiros, os soldados, ficaram só olhando aquilo que Davi estava fazendo. Com apenas 5 pedras e uma funda, ele derrotou aquela nação. Tá? E Davi sabia que quando nós estamos inteiramente confiando em Deus e com a nossa vida em harmonia com a vontade de Deus, queridos, você não tem batalha que você vai perder. Você só vai ser vitorioso. Tá? Pode ter certeza. Mas, queridos, quando Davi se tornou rei, tá? Ele pediu para que o seu servo, o chefe do seu exército, chamado chamado Joabe, ele fizesse um censo e contasse entre a sua nação, o povo de Israel, quantos soldados preparados ele tinha ali para enfrentar qualquer guerra que viesse à sua afronta.
Queridos, essa forma de reação de Davi, Davi estava demonstrando total confiança em si mesmo, no seu poder e no seu exército, na sua sabedoria e inteligência. Davi não estava confiando em Deus. Então veja, queridos, que nós precisamos tomar aqui uma série de cuidados com a nossa vida espiritual. Porque nós temos muitos altos e baixos. Há momentos que nós estamos, sabe, com aquela grande esperança, confiança e fé em Deus. E há momentos que você está lá embaixo. Nós sempre temos essas oscilações de altos e baixos. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque o inimigo ele aproveita as oportunidades quando ele sabe que nós estamos em baixa, que nós estamos distante de Deus. E é nesse momento que ele aproveita, queridos, nessas ocasiões, que ele tem sucesso e êxito. E nós precisamos tomar muitos cuidados, porque com o poder de Deus, com a graça de Deus, nós precisamos estar sempre para cima e não para baixo. Tá? A palavra de Deus diz que nós devemos ser sempre a cabeça e não a cauda. Estar sempre lá em cima e não lá embaixo. Tá? Então, nós precisamos, queridos, buscar constantemente o poder e a graça de Cristo Jesus para mantermos firmes aos seus pés. Tá? E mesmo em algum momento, quando nós sentimos que nós estamos lá embaixo, que nós estamos decaídos, fragilizados, nós imediatamente devemos suplicar a Deus para que Ele nos ajude a levantar. Ok? Então, Davi, quando ele pediu para que Joabe fizesse esse censo, essa contagem, Joabe disse: não faça isso, meu senhor. Porque isso, na verdade, é uma abominação diante de Deus, porque é uma demonstração de falta de confiança em Deus. E Deus sempre esteve conosco, Deus está conosco, Ele sempre estará conosco. Então, nós não temos por que perder uma batalha se Deus está conosco. Foi isso que eu sempre me confundo Joabe com Jonas, né? Foi isso que Joabe disse para Davi. Mas, queridos, Davi não deu ouvido a Joabe. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando pessoas usadas pelo Espírito de Deus estão falando conosco, com base verídica na palavra de Deus, e nós sabemos quando a pessoa está falando por meio de Deus ou não. Se estiver correto com a sua palavra, é o enviado de Deus, é claro. Ok? Mas Davi não deu ouvido ao seu servo Joabe. Tá? E ele continuou fazendo aquilo que o seu coração mais desejava. Claro que Davi não foi bem sucedido. Deus reprovou a ação e a atitude dele. Tá? E Deus ele reprova, queridos, muitas vezes quando nós fazemos a nossa própria vontade e não a vontade de Deus, muitas vezes confiando nas nossas próprias forças. Em vez de buscarmos a Deus no momento difícil da nossa vida, tá? Num contexto, vamos dizer assim, financeiro, que a coisa fica difícil, muitas vezes nós confiamos mais na nossa conta bancária, no nosso gerente, no empréstimo, do que confiamos em Deus. Nós devemos pedir a Deus orientação em que direção devemos tomar, o que devemos fazer, tá? Se é lógico que podemos fazer um empréstimo ou não, tá? Se aquilo não vai nos complicar mais do que já estamos, nós precisamos buscar as orientações divinas por meio da oração, da súplica a Deus, tá? Queridos, quando nós estamos enfermos, doentes, tem pessoas que dizem assim: olha, eu vou apenas,
usar medicamento do jeito que eu acho que está tudo certo, que eu estou sentindo essa dor, eu acho que deve ser problema tal, então vou comprar um remédio tal. Nós precisamos, queridos, buscar a Deus, orar a Deus, pedir orientação de Deus, né? E Deus, claro, Ele vai dizer para nós, filho, você deve procurar uma orientação médica, tá? Deus preparou a ciência, a medicina, exatamente para cuidar da saúde dos seus filhos. E tem bons médicos, queridos, né? Que, embora muitos deles, né, confia também na sua própria sabedoria, mas ainda assim Deus o usa para cuidar dos seus filhos, cuidar do seu povo. E outros também que confiam inteiramente em Deus, não confia somente na sua capacidade, na sua sabedoria, sabe, na sua ciência, mas confia também em Deus. Tá? E nós precisamos, antes de tomar qualquer decisão, buscar as orientações da parte do nosso grande Deus, através da oração, através da súplica, o pedido, para que Ele possa nos orientar o caminho que nós devemos tomar. Tá? Então Davi, queridos, embora ele era um homem, né, que a palavra de Deus diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, mas há momentos que ele fragilizava, que ele confiava inteiramente em si mesmo. Tá? Essa é a tendência do ser humano, e o inimigo ele aproveita essas ocasiões para a pessoa não buscar a Deus. Porque quando você está com Cristo Jesus, você está forte. Paulo diz assim, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque eu sinto necessidade de Deus e estou buscando a Deus. Mas quando nós sentimos muita fortaleza com o nosso próprio poder, com as nossas próprias forças, com a nossa própria sabedoria, é nesse momento que o inimigo, ele está tomando posse dessa oportunidade para nos fragilizar, mas nos levar ao fundo do poço. Nunca deixe de confiar em Deus. Entregue completamente a sua vida nas mãos de Deus. Deixe Deus tomar conta da sua vida, cuidar de você. Confie em Deus e o mais Ele fará, diz a sua palavra. Que Deus te abençoe, fique com Deus, tenha um ótimo dia e até a nossa próxima lição com a graça de Deus. Um abraço a todos.